Eu tenho uma palavra de Jesus para você hoje. Muito povo acompanhava Jesus, voltando-se disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Você tá fazendo isso? Você diz que é discípulo e discípula de Jesus, né? Tá odiando aí a galera, já odiou seu pai, tua mãe, tá odiando sua própria vida, ou você tá se cuidando, hein? Você que gosta de dizer que isso daí não quer dizer odiar, é amar menos, é aborrecer. Então por que no grego é odiar, detestar, perseguir com ódio, ser odiado, detestado? É esse o significado da palavra, não tem amar menos nem aborrecer aqui não. Por essas e outras passagens é que eu digo que Jesus não prestava. Pode ver que a galera na igreja não vai te dar esses versículos não. Por quê? Porque isso daqui mostra que você não tem que ser discípulo de uma porcaria dessas, entendeu? Quem incentiva a divisão na família, a destruição familiar e da sua própria vida, essa pessoa que tem que ser destruída, beleza? Mas esse personagem mitológico já foi destruído há muito tempo, né? E obviamente isso daí não existe e nem é. Jesus não vai voltar, não ressuscitou, sai da caverna e para com as drogas. Você tá perdendo o teu tempo. E se você se diz cristão ou cristão e não pratica isso, você está negando o que tá na Bíblia. Logo você tá comigo, tá junto comigo, entendeu? Ou seja, você tá dizendo, está errado. Sim, isso não é palavra de Deus. Não é para ser seguida. Parabéns se você tá fazendo isso. Eu quero ver agora quantos cristãos, pastores, líderes, mulheres e homens vão tentar dar uma desculpinha esfarrapada e qualquer desculpa que vocês trouxerem vai mostrar que vocês estão pegando essa Bíblia e falando assim, eu não acredito nisso, isso é mentira, isso não é palavra de God. Vocês não vão falar essas palavras, mas vão usar outras. Sempre é assim. Parabéns! Aos poucos você sai da caverna, né? Que bom que você não tá aceitando isso e não é para praticar isso mesmo. Eis que eu te digo, faça o que eu tô te dizendo, não o que Jesus disse, porque ele não prestava. Oi. Bom dia a todos. 15/10/2025, eu sou o professor Rafael Nascimento. Pessoal, os vídeos que eu faço aqui nas redes sociais é para trazer claridade e transparência de assuntos que muitas vezes as pessoas não sabem interpretar. Mesmo sendo hoje agnóstico, eu já fui evangélico, já fui pastor, auxiliar, e há muito tempo já que eu sou agnóstico. Mas eu já ganhei 5 prêmios em teologia e 2 em arqueologia, filologia e tudo mais. Então eu conheço a Bíblia muito bem, né? E os prêmios que eu ganhei são internacionais dentro dessa perspectiva. Então, por mais que eu seja agnóstico, tem muitos tópicos e pontos que muitos ateus falam muita baboseira aí nas redes sociais e eu venho refutando a maioria deles. Por quê? Porque são indivíduos que não sabem sobre as escrituras. E dessa ferramenta de estudo dentro dessa perspectiva, eu sou um dos mais antigos. Inclusive, eu tive a oportunidade de traduzir a Bíblia Esligartência para o português e para o espanhol de forma interlinear. É uma das obras que eu tenho orgulho de ter feito. Ok? Então, o Toshio é muito conhecido entre os ateus. Fez um vídeo, que é bem conhecido, né? Essa passagem bíblica. Ele fez um vídeo falando em especial aqui sobre Lucas 14, versos 25 ao 27. Toshio é ateu também. Só que como profissional, certo, da área também de teologia, eu não posso ratificar o que Toshio fala. Porque se eu fosse pegar vídeo por vídeo de Toshio, eu pegava ponto por ponto e refutava cada tópico. Mas eu ia estar me desgastando, da mesma forma que eu poderia fazer isso com o Fábio Sabino e com outros aí demais. Só que eu creio que todas as pessoas têm a oportunidade de estudar a fundo, de refletir sobre. Eu, particularmente, eu não defendo bandeiras ideológicas. Sou inclinado a um agnosticismo, né? Tenho um direcionamento inclinado à esquerda, mas, assim, eu sou um cara honesto intelectualmente. Isso poucas pessoas nas redes sociais são. E o Toshio é um indivíduo que faz vídeos dentro da perspectiva religiosa e que faz essa crítica, já que ele é um ateu ferrenho. E, apesar de a gente ter essa similaridade, eu não concordo com muitas coisas que Toshio fala. E eu vou mostrar o porquê. Pois bem, Toshio fala sobre Lucas 14, versículo 25 ao 27. E essa passagem é bem comunente, que diz o seguinte: E iam com eles grandes multidões, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, mas não pode ser o meu discípulo. Continuando: E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Eu peguei essa passagem de tradução ao meio da revista atualizada de Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 27. É um texto extremamente polêmico.
Porque muitos indivíduos que participam do ateísmo militante, eles pegam essa passagem e descem o cacete, não é isso? Mas não é bem assim. Vamos lá, vamos fazer uma análise da gramática do grego e vamos entender essa passagem. O verbo-chave dentro dessa passagem é misei, do verbo miseu, que literalmente o verbo miseu significa odiar e detestar. O Toshio pegou essa passagem e basicamente ele disse, olha aqui, ó, a palavra é odiar e detestar. Não tem como, não sei o que, não é bem assim. A palavra é odiar e detestar, que foi traduzido pela João Ferreira de Almeida. No entanto, no idioma e na cultura semita, aramaico ou hebraico, por exemplo, e na tradição helenista judaica, esse verbo que eu explicitei agora para vocês, né, o verbo miseu, certo? Esse verbo poderia ser usado, por exemplo, comparativamente, para expressar preferência ou desapego, e não ódio, a palavra ódio literal. Ou seja, quando se coloca odiar, que foi traduzido na João Ferreira de Almeida, não está falando de odiar literalmente, está se referindo a desapego, preferência. Está dando para entender? Eu vou dar uma pincelada para que vocês compreendam esse tipo de coisa a qual eu estou falando aqui. Se você pegar agora um livro de Gênesis, Gênesis 29, versículo 30 ao 31, na Septuaginta, diz que Jacó amava Raquel e odiava Lia. Isso é verdade ou não é? O verbo aqui é misein, o que o contexto mostra com o verbo misein, que significa amar menos, pois Lia era odiada no sentido emocional, mas apenas menos amada. O mesmo ocorre em Mateus capítulo 6, versos 24, que diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar misein a um e amar ao outro. Observe o contraste aqui de prioridades, não de sentimentos. Então, gramaticalmente e semiticamente, Jesus está dizendo, se alguém vem a mim e não me amas mais do que a seu pai, mãe, mulher e filho. Ou seja, trata aqui, certo? Gramaticalmente, que as pessoas talvez não estudam sobre isso, e eu estudo, né? Porque eu sou também da área. Aqui se trata de hipérbole retórica. Vamos repetir? Hipérbole retórica. Uma figura de linguagem intensificadora, comum, por exemplo, no discurso profético e sapiencial judaico. Vamos entender, vou repetir o que eu estou dizendo. Aqui se trata de hipérbole retórica, uma figura de linguagem intensificadora comum no discurso profético e sapiencial judaico. Na análise teológica, especificamente desse texto de Lucas 14, o texto aqui ele expressa radicalmente a questão da radicalidade do discipulado. Seguir Jesus, ele exige colocar o reino acima de todos, segundo a perspectiva da doutrina cristã, colocar o reino acima de todos os vínculos humanos e afetivos, inclusive os mais sagrados, no caso a família. O odiar, que é da palavra misein, o odiar é, portanto, metáfora de desapego. A cruz, no caso, que vem do grego stauros, é símbolo do autossacrifício e da renúncia do ego. O discípulo é chamado a descentrar-se. Não mais ter a si ou aos laços humanos como eixo da própria existência, mas o projeto ético e espiritual do reino de Deus. Ou seja, aqui a palavra misein, certo? No grego, misein se refere a desapego, certo? Então, se você substituir a palavra odiar ao desapego ou à preferência, ou seja, vamos ler o texto, vamos colocar, se alguém vem a mim e não odeia, ao invés de odiar, você vai substituir por desapego. Se alguém não dá preferência se alguém vem a mim e não desapega de seu pai, da sua mãe e da sua mulher, e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não levar a sua cruz, e aqui vem a palavra grega stauros, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui é desapego. Aquele que não se desapega, não é odiar a palavra, porque a gente observa dentro da palavra semítica, certo? A palavra misei. A palavra misei simboliza desapego, dar preferência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Dar preferência, desapego.
dá preferência, ou seja, aquele que não dá preferência, Jesus está dizendo isso, aquele que não dá preferência a ele, em detrimento ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, irmãos e irmãs. É o desapego, a palavra correta na tradução, que erroneamente foi traduzido como odiar, entende? A palavra odeia ou odiar, e sim desapego, dar preferência. Vocês estão entendendo aqui? Então, eu só apenas estou sendo justo como professor e explicando para vocês que nem tudo que os ateus falam, eu carimbo embaixo não. Porque diferentemente de muitos ateus que perambulam, por exemplo, nas redes sociais, eu estudei a fundo teologia. Me tornei, inclusive, docente da pasta. Então, eu não sou um leigo. Então, muitas pessoas falam muita coisa. Eu compreendo que uma pessoa que participa da militância ateísta quer, de uma forma radical, desconstruir a Bíblia quando se torna um cético. Mas eu como docente, não posso ser tendencioso. Eu tenho que ser honesto diante dos textos bíblicos e também das interpretações bíblicas de uma forma mais corrente. Então, não é odiar a palavra traduzida corretamente, que vem do grego misei, e sim desapego. Aquele que vem a mim e não desapega ou não dá preferência, certo? Ou seja, aquele que vem a mim e não desapega de seu pai ou não deixa de dar preferência a seu pai em detrimento a mim, Jesus está colocando isso. E não com a palavra que foi traduzida odiar. Tá dando para entender? É basicamente isso. Entende? A palavra no grego é misei. Misei significa desapego, certo? E dá preferência, ou seja, eu dou preferência a em detrimento a B. Eu dou preferência a fulano em detrimento a ciclano. Então, é dar preferência ou desapego. Aquele que não desapega do seu pai, da sua mãe, em detrimento à minha mensagem, em detrimento ao meu amor, em detrimento ao caminho que eu estou mostrando para a salvação, o texto está dentro dessa perspectiva. Entende? Então, assim... Estou sendo apenas honesto intelectualmente. O texto está se referindo a desapego. Certo? Estou sendo claro aqui, estou sendo transparente. Eu espero que essa passagem bíblica não venha com mais erros dos ateus, porque eu vou ter que fazer vídeo refutando todos eles. Isso aí é muito chato. Porque eu creio que todas as pessoas são profissionais, que estudaram a fundo isso aí, mas não é bem assim não. Muita coisa que se fala aí na rede social é porque eu não me posiciono, mas muita coisa é errada. Entende? Eu não me desgasto com pessoas que propagam invenções ou militância. Agora o que eu posso fazer é trazer à luz o conhecimento para as pessoas. Entende? Então, Lucas 14, versos 25 a 27 é desapego. A tradução mais correta. Desapego não dá preferência mais à família, ou à esposa, ou ao pai, ou à mãe, do que aos caminhos que o próprio Jesus trouxe de salvação. O texto está dentro dessa perspectiva. Tá bom? Um abraço, professor Rafael Nascimento.